E estamos com mais um programa Cai na Roda. A nossa convidada especial de hoje é Sônia Guajajara. Sônia é da terra indígena Araribóia, do Maranhão. É líder indígena e política afiliada ao PSOL. É formada em letras e enfermagem e especialista em educação especial pela Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente, é coordenadora executiva da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e integrante do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Já é pré-candidata a deputada federal nessas eleições pelo PSOL. A apresentação da Sônia foi mais extensa do que normalmente a gente costuma fazer aqui, porque Sônia é representante de uma das lutas mais importantes e que está nos custando mais nesse país, que é a defesa dos direitos dos povos tradicionais. E mostrando que essa luta dela tá firme, está tendo visibilidade, é que recentemente ela foi indicada como uma das 100 pessoas mais influentes pela revista Time, e ela estava na categoria Pioneiros. Sônia, obrigada por sua participação aqui no Cai na Roda da TV GGN. Eu gostaria de apresentar você as meninas que vão te entrevistar hoje, que é Gabriela Lodge, Cíntia Alves, Patrícia Faerman e eu, Lourdes Nassif. E antes de começar com a primeira pergunta, eu gostaria de pedir aos nossos telenautas que deem o like, espalhem o vídeo para dar mais relevância ao GGN dentro das plataformas. Sônia, sou eu a primeira a perguntar. Atualmente, o que a gente tem tido nesse governo, nesses últimos 3 anos e meio, é mais desmonte, já iniciado no governo Temer, e uma escalada de desmontes que a gente não tem nem como numerar isso aí. O negócio está muito feio. Os povos indígenas, os povos tradicionais, originários, tiveram um apoio diferente nos governos do PT, nos governos Lula e Dilma. Dava para ver a diferença entre esses governos e os governos da direita agora? Tá. Olá, gente, boa tarde, né? Obrigada pelo espaço, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, no canal GGN. E é muito importante a gente falar, né, sobre o que nós estamos vivendo hoje, né, o que nós estamos enfrentando com o governo Bolsonaro, nesse paralelo, né, com o que vinha acontecendo. É sabido, assim, por todo mundo, que nós, povos indígenas, nunca fomos prioridades em nenhum dos governos brasileiros, né? Os direitos indígenas sempre tiveram ali, né, essa ataque, né, de alguma forma, seja por conta do próprio Congresso Nacional, seja por parte dos grandes empresários, das multinacionais, com interesse de acessar ali e explorar esses territórios, né? Então, os territórios indígenas, eles atuam como um dos principais objetos de disputa no Brasil e no mundo hoje, né? Então, a gente já vem enfrentando essa luta pela terra desde sempre, né? A diferença no governo Lula, a gente tinha divergências ali políticas, operacionais, e até por conta da própria governança, né, do governo Lula e Dilma. E claro, essa pressão que vinha também, né, do poder econômico por conta dessa governança política era muito grande e a gente não conseguiu ter também ali muitos avanços na pauta indígena. E nós, no governo Bolsonaro, não somos somente divergentes, né? Bolsonaro é um governo declaradamente inimigo dos povos indígenas. É um governo declaradamente inimigo do povo brasileiro, né? Bolsonaro é o porta-voz legítimo, né, do agronegócio desenfreado, das grandes mineradoras, da indústria madeireira, da grilagem de terra, né? Então, não tem como a gente comparar um com o outro no sentido de dizer qual que é né, qual que fez mais e o que fez menos, porque não é só isso que está em jogo, né? Hoje, Bolsonaro significa todo esse autoritarismo e esse risco de uma nova ditadura, né? É o fascismo instalado e autorizado, né? Porque no governo
Lula, governo Dilma, a gente tinha ainda essa liberdade de fazer a luta, de cobrar, de participar nos espaços ali de discussão, de controle social, né, de construção das políticas públicas, né? E nesse governo, todos esses espaços que foram criados, eles foram totalmente desmontados, né? Então não tem participação popular, não tem participação da sociedade civil nesse governo. Então é um risco, né, real de um autoritarismo, né, de uma nova ditadura nesse país. Então, né, é isso, não somos somente divergentes, né, somos realmente, né, totalmente contrários, né, interesses totalmente contrários e um governo que se colocou como inimigo antes mesmo de se eleger. Gabi, faz a sua pergunta antes de travar. Ah, desculpa, ela travou. Eu acho Vai. que ela já travou. Então vai alguém aqui. Então eu faço, eu emendo a pergunta. Sônia, obrigada por estar aqui com a gente. Sônia, entre os retrocessos que você listou aí, a principal pauta, né, dos povos originários, dos povos indígenas, é a demarcação de terras, né? A gente sabe que é a demarcação de terras. E o governo Bolsonaro, ele paralisou, né, diversos processos de demarcação de terras e proteção aos povos isolados. E agora também tramita no STF a tese do marco temporal. Eu queria que você explicasse para quem não sabe o que é, né, essa tese do marco temporal, a quem interessa, e se você pudesse falar então um pouquinho sobre esses retrocessos do governo atual relacionado à demarcação de terras indígenas. Então, Bolsonaro, ainda em campanha, ele fez uma afirmação que viralizou, né, no Brasil, no mundo, quando ele disse: na minha gestão não haverá 1 centímetro de terras demarcadas para índios. E quando ele foi perguntado novamente sobre isso, ele disse: desculpa, eu errei, não é centímetro, é nem 1 milímetro. Então, ele entrou com muita certeza, já convicção, que os povos indígenas não teriam vez no seu governo. Então, logo no primeiro dia do governo Bolsonaro, ele decretou, né, ali, publicou uma portaria, que foi a portaria 910. Essa portaria tirou a FUNAI do Ministério da Justiça e tirou a pasta de demarcação de terras indígenas de dentro da FUNAI e colocou no Ministério da Agricultura. E a FUNAI no Ministério de Direitos Humanos, da Família e da Mulher, lá comandada pela Damares, né? Então, aí foi o primeiro sinal de que Bolsonaro já transformaria em política pública o que era somente uma ameaça, né? Que é a não demarcação das terras indígenas e o desmonte da política indigenista. Então, a gente fez um enfrentamento já ali para começar. Nós decretamos um janeiro vermelho, logo em 2019, quando o Bolsonaro assumiu. Fizemos grandes mobilizações no Brasil e já lutando contra essa portaria. E nós conseguimos reverter essa situação, né? Com articulação ali no Congresso Nacional, mesmo com a minoria, né, de parlamentares, a gente conseguiu reverter e com muita mobilização, né, nas ruas e lá também. E aí acabou que a FUNAI voltou para o Ministério da Justiça com a pasta de demarcação de terra indígena. É lógico que num governo como esse não faz diferença nenhuma estar no ministério outro, porque todos esses ministérios estão muito alinhados, né, aliados a atender os interesses do governo e não da população. Então, mas, com isso, nós somos o primeiro movimento social a conseguir uma reversão já de medidas do governo Bolsonaro, né? E a gente seguiu esses 4 anos indo para cima, lutando contra todos esses retrocessos. Então, logo em seguida, Bolsonaro apresentou um projeto de lei 191, que é esse que autoriza a mineração nos territórios indígenas, que foi um projeto de lei apresentado diretamente por ele ao Congresso Nacional, ainda na gestão do Rodrigo Maia, né? Logo depois, eles pautaram uma outra medida que já vinha tramitando de antes, né, que é o 2633, que é esse projeto de lei que autoriza invasões e regulariza, né, com título de posse da terra, os invasores. E aí, para completar, veio o 490. O projeto de lei 490, ele traz mais 13 projetos de leis ali, que falam projetos apensados, né?
E dentre esses 13, tem a PEC 215, que é o que transfere essa responsabilidade da demarcação de terra indígena do Executivo para o Legislativo. E também inviabiliza toda e qualquer demarcação de terra indígena, trazendo para dentro também ali o conteúdo do marco temporal. Então, o marco temporal é essa tese de recurso extraordinário que está pautado no Supremo Tribunal Federal, né, que nega a ocupação tradicional dos povos indígenas sobre seus territórios e estabelece o ano de 88, mais precisamente o 5 de outubro de 88, né, como ali uma data base para reconhecer os territórios e seguir com a demarcação. Né? Então, ou seja, o 490 que está no Congresso e a tese do marco temporal muda o artigo 231 da Constituição, que ali está escrito, né? É considerado território indígena aqueles tradicionalmente ocupados pelos povos indígenas, né? E o 490, e o que quer também, e o que pretende o marco temporal é considerado território indígena aquele que comprovar a presença física, né, no dia 5 de outubro de 88. E ainda comprovar também já um requerimento, né, alguma luta já para requerer aquela terra. Então, o marco temporal nega a tradicionalidade, nega um direito que é constitucional, porque a Constituição garante ali, né, a demarcação dos territórios indígenas e o usufruto exclusivo desses territórios. Então, o marco temporal ele acaba com isso. Então, por que a gente está preocupado agora, né? O recurso extraordinário é uma ação sobre a terra indígena Laclanô-Choclen, Santa Catarina, que está lá para julgamento, mas que o resultado desse julgamento, né, tem efeito de repercussão geral. Ou seja, aquilo que for agora, né, definido para este caso vai valer para todos os outros estudos, né, todos os outros processos de demarcação de terra indígena no Brasil. E ainda abre um precedente para rever territórios já demarcados. Né? Tivemos alguns casos aí de territórios que foram paralisados porque estão esperando esse julgamento. Então, né, se esse resultado for favorável aos povos indígenas, né, ok, nós vamos seguir lutando pelo cumprimento da Constituição para demarcar todos os territórios que ainda faltam ser regularizados no Brasil. Se for um resultado contrário, não é somente nós, povos indígenas, os territórios que perdem, né, mas todo mundo, porque comprovadamente os territórios indígenas funcionam contra essa grande barreira aí ao desmatamento e toda essa destruição ambiental, mesmo sem uma política efetiva de proteção. Agora, só para completar esse tema, Sônia, o próprio presidente já falou que, inclusive, se o STF der um resultado favorável aos povos indígenas, que ele não vai cumprir, que ele não vai aceitar, não vai colocar em prática, né? O que também é mais uma atuação aí de política pública, né? Isso assusta as comunidades indígenas, como que os povos indígenas estão vendo esse posicionamento do presidente, inclusive se obter um resultado positivo no STF. Olha, não assusta porque não vai dar tempo dele tomar nenhuma medida, né? Porque nós vamos arrancar ele de lá no começo de outubro e aí pronto, ele não vai mandar mais nem na casa dele, né? Então, a gente está trabalhando duramente para poder agora, né, a gente se livrar de vez de toda essa, né, essa situação de destruição do meio ambiente, de desmonte de direitos, né, da política indigenista e ambiental, trabalhando duramente para a gente tirar logo o Bolsonaro do poder, né? Afinal de contas, já deu e ninguém aguenta mais tamanho autoritarismo, né? E, de qualquer forma, né, o que nós podemos fazer é juntar toda a sociedade, né, e pressionar, ir lá, porque Brasil são 3 poderes, né? Não é um só, então não é porque o Supremo toma uma decisão que ele vai tomar outra e já está valendo. Então, a gente precisa também, né, unir força, a sociedade como um todo, né, e ir para cima, porque se ele faz isso com uma medida do Supremo, como ele fez no caso daquele deputado ali, né, de absorver, a gente, de fato, vai estar sendo conivente aí com um novo golpe ditatorial, né? E a gente não pode permitir mais uma atitude como essas, né, vindo do presidente.
A sociedade precisa reagir. E aí essa responsabilidade não pode ser só nossa, porque o efeito de uma atitude como essa, ele é geral, né? Também. Então, é a gente ficar muito alerta, né? A Gabi travou, acho que é tu, Cíntia. Gabi, consegue? Consegue, Gabi? Gente, eu acho que eu estou um pouco travada. Minha conexão. Mas a gente te ouve, Gabi, se você quiser perguntar, enquanto a gente te ouve. Vai, Cíntia. Bom, eu vou pegar uma... Primeiro, obrigada pela entrevista, Sônia. É muito prazer falar com você. Eu vou pegar um ganchinho aqui para tentar juntar as duas partes dessas primeiras perguntas, porque na sua primeira resposta você deixou claro aí que nos governos Lula e Dilma não houve muitos avanços para a causa indígena, né? Já no governo Bolsonaro a gente está falando de retrocesso atrás de retrocesso. Hoje, a gente está no ano eleitoral, a campanha do Lula parece, não é bem o meia-culpa, mas dessa vez há um esforço da campanha em deixar claro que a campanha vai retomar essa discussão com os movimentos sociais, né, em fazer a política pública ser feita de maneira colaborativa, e ele até já prometeu o Ministério da Causa Indígena, que seria uma novidade para um próximo governo eleito. Eu queria saber o que você acha dessa proposta, se um ministério para isso resolveria, e se for o caminho, quais deveriam ser, na sua opinião, as prioridades para um novo governo, dentro dessa área indígena, claro. Olha, sabe, nós sabemos que não é a mudança presidencial que vai também resolver esses problemas, né, históricos problemas, e principalmente todo esse desmonte que aconteceu nesses 4 anos, né? Não é um ministério que vai resolver também essas pendências que tem todas, né? Então, é muito importante mesmo essa participação permanente, né, na construção de políticas. Então, para nós não temos dúvida que a bandeira prioritária continua sendo a demarcação dos territórios indígenas, né? E é uma dificuldade dos governos, tanto de direita quanto de esquerda, porque ninguém não quer se indispor, né, com todo esse empresariado, né, com todos esses donos do agronegócio, com todos esses empreendimentos da especulação imobiliária, né? Então, de fato, ali uma luta permanente que a gente tem que fazer, né? E aí, uma outra coisa que tem que ser feita agora, mesmo antes né, de pensar só em mudar a presidência, é preparar a sociedade, articular, sensibilizar para mudar também a bancada no Congresso Nacional. Porque nós temos ali as bancadas, né? A bancada a bancada ruralista, a bancada das armas, né? A bancada dos bancários, que estão ali, que acabam dominando e pautando somente aquilo que é de interesse mesmo da elite, assim, das grandes empresas. E se a gente não tiver essa consciência de que tem que mudar esse Congresso Nacional para trazer também, né, todas essas pautas, né, dessa diversidade mesmo da sociedade brasileira, né, não vai adiantar mudar presidente nenhum ali. Não vai adiantar, porque o Congresso é que acaba aprovando ou não aprovando as leis nesse país, né? Então, é muito importante pensar em todo esse conjunto, né? Como a gente fazer essa mudança no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, né? E como a gente garantir esses espaços de participação social ali para a reconstrução do que a gente perdeu e para a construção de novas políticas, né? Nós temos que ter essa garantia desse acesso dentro do governo. Lógico, Lula tem sido muito mais atencioso, né? Tem se colocado muito mais compreensivo com as questões indígenas, né? E nós estamos ali, do lado, né? Do lado.
apresentando documentos, apresentando as pautas, falando da importância da demarcação de terra indígena, falando, né, dessa atenção que ele tem que dar para a governança que se vai construir, né, numa nova gestão, para que essa governança não atrapalhe de fato aquilo que ele pretende fazer, né? Então, a gente estar ali junto mesmo, atuante e participando. Então, a primeira pauta é a demarcação das terras indígenas, que ainda tem um passivo muito grande no Brasil, de territórios a serem regularizados, né? No governo Bolsonaro, a decisão política foi não demarcar nenhuma terra, mas não é possível que siga, né, presidente descumprindo aí a lei máxima do país, né? Nós temos que destravar a demarcação da terra indígena no país. O segundo ponto é a proteção desses territórios indígenas, porque hoje, mesmo os territórios demarcados enfrentam um processo violento de exploração ilegal e de invasões, né, que não só desmata, mas que também mata lideranças, que estupra indígenas, né, e que dissemina doenças e que acaba, né, modificando totalmente ali o modo de vida. E aí, o outro ponto é as condições, né, uma política, como a gente teve no próprio governo Dilma, a PNGAT, que é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas. Então, é preciso destravar uma política como essa, botar para fora mesmo funcionar, para garantir as condições, né, dos próprios indígenas fazerem a gestão dos seus territórios, né, garantindo ali a segurança alimentar, garantindo ali a proteção das nascentes, garantindo ali, né, toda essa segurança, né, também que precisa dentro dos territórios. Então, nós temos aí como bandeiras prioritárias, né, a demarcação, a proteção e segurança, a gestão e, claro, né, a implementação de forma adequada e suficiente das políticas públicas de saúde, de educação, de cultura e da própria segurança pública, né? Mas todas essas políticas, elas só serão possíveis a partir do reconhecimento, né, e demarcação dos territórios indígenas. Sônia, continuando aqui nesse tema, você falou da bancada da Bíblia, da bala, da bancada do agronegócio, dos banqueiros. Então, são forças que já se estruturaram dentro do Congresso e é preciso dar uma mainada nisso. Os povos indígenas, desde 2019, estão na luta, e uma luta ferrenha para tentar não ter tanto retrocesso e garantir alguma coisa para o futuro. Quando eu digo garantir alguma coisa, é não passar aqueles PLs, a questão do marco temporal, a questão da exploração de terras indígenas. Os povos indígenas estão se organizando também para colocar representantes no Congresso, nas vereanças, nas assembleias legislativas? Sim, claro que nós estamos agora, assim, tipo, num novo momento também do movimento indígena, né? Porque, historicamente, a gente se colocou desse lado de cá. Não, nós vamos seguir aqui na linha da resistência, vamos seguir aqui no embate, no enfrentamento, cobrando, exigindo dos governos, né, o respeito aos direitos, aos modos de vida e a implementação de políticas. Chega uma hora que só isso não é suficiente. A gente precisa estar lá e ter a voz também, né, institucional. Então, em 2017, nós tomamos essa decisão de articular também candidaturas indígenas. E aí a gente lançou uma carta que chamou por um parlamento cada vez mais indígena. Com isso, em 2018, a gente fez o chamado, foram 130 candidaturas indígenas, né, à Câmara e ao Senado, e também foi quando a gente ocupou ali, né, uma chapa presidencial. Foi a primeira vez na história que a gente, né, compôs uma chapa presidencial. Para nós foi muito importante aquele momento, a gente trouxe a pauta indígena, a pauta ambiental, a pauta da moradia, né, para o centro do debate público, né, para o centro do debate eleitoral. E aí nós seguimos em 2020, foram mais de 2.000 candidaturas indígenas nas eleições municipais, tiveram mais de 200 eleitos, entre esses 44 mulheres, né? E aí em 2018 tivemos como resultado apenas, né, a eleição da deputada Joaine Wapichana, que é a única mulher indígena, né, eleita no Congresso Nacional, né, a primeira depois de Mário Juruna, ainda lá na década de 80. Então, agora, 2022,
é esse novo momento, que depois de Bolsonaro, não dá mais para a gente seguir ali somente fazendo essa resistência, né? Nós temos que entrar com mais força, nós temos que agora ser nossos próprios representantes e não mais ser só representados. E aí nós decidimos, esse ano 2022, lançar uma bancada forte. Então, nós estamos aí com uma bancada indígena, são várias candidaturas, né, já confirmadas em todo o Brasil, tanto para as assembleias legislativas, né, deputadas estaduais, como para federal. E aí, dentro ainda desse chamado da APIB, nós fizemos um recorte mulher. E aí nós, da AMIGA, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, estamos aí também com a bancada do COCA, que a gente quer, sim, fortalecer e eleger mulheres indígenas, né, para ocupar também essa política institucional. E aí, né, é claro, nós estamos dizendo, é um novo momento também para nós, porque não basta mais só a gente ficar ali reclamando, né? Nós temos que ter também essa participação direta. E, para isso, nós temos que ter essa voz legítima também dentro da institucionalidade. E aí nós queremos reeleger a deputada Joênia Wapichana, né? E aí eleger mais indígenas para compor ali e fortalecer, né, essa presença indígena no Congresso Nacional. Então, estamos nessa disputa aí, nessa luta toda, que não é fácil, né? É um desafio gigante para nós. Antes, a gente fazia o chamado, e aí os indígenas, né, estavam ali nas suas candidaturas. Esse ano, a gente fez o chamado, a gente está conversando, estamos fortalecendo essas candidaturas, porque não é mais um momento de candidatar para dar visibilidade somente, né? É o momento de entrar numa disputa séria mesmo, para valer, para a gente eleger nossos representantes, né? Então, é um desafio gigante, até pelo próprio formato de se fazer campanha no Brasil, né? Ainda tem muito essa questão dos vícios aí de campanha, que é causados ainda pelo assistencialismo, pelos agrados dos candidatos, né? Isso dificulta muito para nós, porque a gente não quer reproduzir essa forma de fazer política, a gente quer entrar para que as pessoas, né, apoiem, mas com consciência, e que apostem nas candidaturas indígenas pela causa, né? Não para ter um retorno pontual ali ou assistencialista. Então, realmente, a gente modificar isso, né? Tudo isso que já se estruturou no Brasil como forma de eleger, acaba que quem tem um poder aquisitivo econômico maior leva todas, né? E aí quem não tem, não ganha somente pela boniteza ou pela causa, né? Então é isso, nós estamos aí para superar também mais isso e promover também, né? Provocar uma mudança de consciência na sociedade para a gente mudar essa cara do Congresso, né? Aliás, a própria Sônia, que está aqui conosco, é candidata a deputada federal aqui por São Paulo, né? Aliás, a própria Sônia que vos fala é pré-candidata aqui em São Paulo, né? Estou com o lançamento da pré-candidatura já marcado para o dia 14 de junho aqui em São Paulo, né? E aí nós estamos aqui com esse convite, né? Para aldear a política. E aí, para mim, assim, estar aqui em São Paulo é mais um desafio, né, dessa eleição em São Paulo, mas é muito importante, é muito significativo para nós, porque, afinal de contas, é aqui que corre todo o dinheiro que vem da exploração ilegal da Amazônia e dos territórios indígenas, né? É aqui o maior centro econômico, né? E é a partir daqui que a gente consegue visibilizar todas as outras candidaturas. Então, eu não estou por mim, né? Eu estou por nós, e a partir daqui eu quero muito que, né, as candidaturas indígenas, as mulheres indígenas possam também ter suas candidaturas visibilizadas, apoiadas e fortalecidas, né, nos seus estados. Aliás, o que tem de liderança indígena feminina, que dá gosto a gente ouvir e ver, está muito rico esse momento para o movimento todo. Tem uma pergunta aqui da Gabriela Lodi, que caiu, travou e caiu. Ela mandou para a gente por WhatsApp. Eu vou fazer a pergunta dela para você, então. Como foi comentado na introdução, no início do programa, você foi nomeada como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista Times, em uma lista de somente 2 brasileiros. Mas esse reconhecimento internacional
facilita e fortalece sua atuação hoje no cenário nacional, ou você enxerga que essa visibilidade ainda não chegou no Brasil? Olha, eu acho que está chegando, né? Está chegando, eu acho que a gente já avançou muito aqui no Brasil, no sentido também de ter acesso à própria imprensa tradicional, né? Da gente já conseguir hoje ter uma classe média alta aí que se aproximou e está entendendo já que é importante proteger os direitos indígenas, os povos indígenas, para proteger também o meio ambiente, né? Porque tem essa parcela aí ainda da sociedade que imagina o meio ambiente como uma coisa totalmente separada, distante e totalmente diferente dessa luta indígena, né? Então, essa visão também melhorou bastante, já as pessoas conseguem conectar. Hoje nós temos uma classe artística, né, que olha para os povos indígenas, tem se posicionado, né, e quando tem várias situações assim, né, complicada, difícil, né, eles acabam também vindo para esse posicionamento. Então, tudo isso, eu acho que são avanços que a gente conseguiu já, né, conquistar ao longo desses anos aí de luta, né? E nós também, né, assim, as mulheres indígenas têm ganhado muita projeção e têm ocupado tantos outros espaços, né, diferentes. As redes sociais têm contribuído muito, as mídias alternativas têm também feito essa pressão, né, para que a mídia tradicional paute também esses temas. Então, acho que esse reconhecimento também vindo de fora é muito importante, porque só reforça a nossa luta, né? Só reforça a importância da gente fazer também essa luta articulada. Porque, para mim, não é um mérito da Sônia Guajajara somente, né? Esse reconhecimento, ele vem a partir de toda essa luta, né? Assim, essas ações coletivas que a gente vem fazendo, tanto enquanto movimento indígena, como também com outros setores da sociedade, né? Porque amplia a visão, amplia também as relações, né? E certamente que, né, é uma oportunidade também para a gente ampliar ainda mais, né? Porque estar na Time, para nós, é um canal ali que se cria para a gente chegar em outras pessoas que a gente não chegaria normalmente, só por meio das nossas redes, né? Ou só por meio mesmo da nossa luta. Então, para nós é muito valoroso isso, né? É muito valoroso porque é um sinal que a gente está no caminho certo, né? Legal. Sônia, eu queria a minha pergunta fazer relacionada às últimas duas perguntas, tem um pouco de conexão. Uma delas é sobre toda essa visibilidade, né, relacionada à pauta indígena, que o governo Bolsonaro, consequentemente, recebe uma imagem negativa também internacional. Mais uma das estratégias da campanha atual de reeleição de Bolsonaro é tentar desfazer dessa imagem negativa relacionada a vários temas, entre eles a Amazônia, etc. E um dos discursos assim recorrentes, né, do governo relacionado à Amazônia e os territórios indígenas é aquele conceito de desenvolvimento da Amazônia e desenvolvimento dos territórios indígenas para poder justificar a exploração e justificar todos esses retrocessos relacionados a esses territórios. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse conceito de desenvolvimento, né, dos territórios, e se existe alguma parcela favorável dos povos indígenas com essa pauta. Acredito que não, né, mas eu gostaria que você falasse. E também desmistificar, né, essa falácia, falar um pouco sobre isso. Uhum. Olha, assim, Bolsonaro se elegeu, e eu posso, né, afirmar isso, com o mínimo possível de votos indígenas, né? Então, Bolsonaro ganhou, a gente ficou vendo nos territórios indígenas, Bolsonaro não teve voto. Mas, né, o que se seguiu foi que eles colocaram pessoas, né, ali, investiram em pessoas para chegar nas comunidades indígenas, né, acessar as lideranças e tentar trazer essas lideranças para o seu lado, porque ele tinha que mostrar para a sociedade que ele tinha apoio dos povos indígenas. Então, uma das promessas, né? Desculpa.
Então, uma das promessas que Bolsonaro fez, né, para atrair essas lideranças para seu lado, foi pautar ali um agronegócio indígena. E falando de geração de renda, e falando as lideranças terem dinheiro, condições para ter apartamento, para ter seus filhos nas universidades, né? Então, ele jogou uma ideia ali que, assim, todo mundo que está com uma carência de política pública, que está totalmente ali, né, sem renda nenhuma, a pessoa acredita, né, se ilude, porque todo mundo quer melhorar de vida, todo mundo quer ter acesso, né, à saúde, à educação de qualidade. Então, ele chegou falando do agronegócio indígena, né, chegou falando ainda enganando, né, falando que era valorização da produção da agricultura familiar, né? Mas, para isso, tinha que ter cooperativas, né? Os indígenas tinham que criar suas próprias cooperativas e entregar parte do território para arrendamento, para poder produzir em grande escala, né? E a outra coisa foi essa questão mesmo da renda por meio da exploração mineral, né? Os indígenas tinham que apoiar a regularização, porque todo mundo ia ser beneficiado, que os indígenas iam ter dinheiro com isso. Então, teve, sim, uma parcela aí, né, não é nenhuma parcela dos povos, mas algumas lideranças indígenas, né, que manifestou esse apoio, né? Isso não quer dizer, de forma alguma, que é uma posição do movimento indígena ou dos povos indígenas no Brasil. Essas pessoas vieram, cada uma com o seu pensamento, com a sua posição própria, né? E a gente fala, né, que as lideranças avulsas, né? Cada um veio e se colocou do lado, se posicionou, mas o movimento indígena, né, no Brasil inteiro sempre se colocou contrário, né, a essa política do governo Bolsonaro. Então, não quer dizer isso que tem um racha no movimento indígena, de forma alguma, né? Nós temos a maioria absoluta dos povos, né, dos territórios, dos movimentos indígenas, que estão muito junto, né, com esse posicionamento firme, né, contrário a essa política do governo Bolsonaro. A gente, claro, não vai ignorar as pessoas que se posicionaram. O Bolsonaro precisava da foto, dos vídeos desses indígenas ali falando, colocou os canais de comunicação do governo a serviço, né, de mostrar esse posicionamento desses indígenas. O próprio canal de comunicação da FUNAI ficou ali o tempo todo elaborando cartas, colocando esses indígenas para assinarem como se eles estivessem contra o movimento indígena, né? E como se o movimento indígena tivessem ali isolado, né? E aí, na verdade, eles que estão. Então, esse, assim, é um ponto para se colocar, para as pessoas não acharem que o governo Bolsonaro tem apoio dos povos indígenas, porque realmente não, né? Não tem, de forma alguma, não tem. A gente está trabalhando duramente mesmo aí para que não aprove essas medidas que estão ali, que facilite esse acesso, essa exploração e essa entrega dos territórios indígenas, né? Até porque o discurso dele é atrelar a cultura, costumes dos povos indígenas a algo arcaico, né? O Bolsonaro fala isso, como se fosse ele fala do uma coisa arcaica. né? Ele fala do integracionismo, que os indígenas é gente como nós, é como um animal zoológico, né? Então, assim, é um absurdo, porque Bolsonaro não só representa ali, né, claramente um racismo, né, como ele ainda resgata ali práticas da ditadura militar para querer defender hoje, né? Como o próprio integracionismo que ele fala, né? É um termo ali, uma tentativa da ditadura militar e que ele traz, e ainda tentando mudar essa visão de que somos todo o povo brasileiro. Mas não é somente dizer somos todo o povo brasileiro, né? Tem que ser dar as condições, né, para todas as pessoas terem ali o que precisa, né? Tem que primeiro acabar com toda essa desigualdade que tem no país. Então, Bolsonaro realmente, assim, é um risco, eu acho, hoje, não só para nós indígenas, não só para o Brasil, mas Bolsonaro é um risco mundial com toda essa tentativa de pregar um desenvolvimento, né, a partir da exploração. Porque a visão que eles têm de desenvolvimento, né, que coloca isso, é o contrário sempre, né?
é um desenvolvimento, é um progresso a partir do desmatamento, a partir da destruição dos territórios, a partir da retirada de direitos, né? Então, acho que, para nós, indígenas, pensar desenvolvimento... Se você pensa o desenvolvimento a partir da lógica que é colocada pelo próprio Estado, né? Pelo próprio Estado brasileiro, eles pensam certo, né? Desenvolvimento é uma palavra muito condizente com o que eles querem. Porque, para nós, né, desenvolvimento é deixar de envolver. Né? O des é esse prefixo aí, né, que retira. Então, tira o envolvimento seu com as pessoas, com o meio ambiente, com tudo, né? Então, separa, né? Então, dentro da lógica mesmo que se busca o desenvolvimento, está correto, né? Agora, para nós, não, a gente se coloca mesmo contra o desenvolvimento, porque para nós tem que ser o envolvimento, né? É o envolvimento, nós com o meio ambiente, nós com as outras pessoas. Então, nós precisamos pensar realmente um projeto de envolvimento e não desenvolvimento, sendo que, né, por essa lógica que eles defendem a partir de desmatar, destruir, expulsar pessoas do seu, né, do seu lugar de origem, né, do seu habitat natural. Então, para nós, é pensar a Amazônia, né, ou pensar esse envolvimento é a partir da valorização das iniciativas já praticadas por quem vive ali, né? A forma como faz as pessoas estarem bem e ter esse bem-estar, né, no seu próprio lugar, sem precisar, né, sair ou mudar a sua vida, o seu ritmo, o seu modo de vida, para dar espaço para esse progresso, né? Então, é valorizar essas iniciativas, é dar as condições para essa gestão sustentável, né, para a produção sustentável, essa comercialização regional, né, e o beneficiamento mesmo dessas formas coletivas de produzir. Então, a nossa visão, assim, né, mesmo de crescimento, de inclusão, de participação, é totalmente diferente mesmo do que se pretende em um governo desenvolvimentista, né? E Bolsonaro já disse claramente, né, que tem que explorar tudo, que essas áreas indígenas são terras improdutivas, e aí essa desculpa de improdutiva foi o que também eles usaram para mudar o Código da Mineração, para querer aprovar agora o PL1, que é a mineração em terras indígenas, né? E aí o Conselho serviu para isso, né? Está servindo para isso, para defender essa abertura da Amazônia para o agronegócio, para a pecuária, né? E, enfim, para tudo quanto é tipo de exploração. Esse não faço. Posso fazer? Uma coisa que você tocou, você chegou a falar aí, mas eu gostaria que você entrasse mais, foi a sua participação como candidata a vice na chapa do PSOL com Guilherme Boulos. Aquele momento, mulher indígena, estando naquela posição de candidata a vice-presidente de um país que não considera nem mulher e nem indígena. O que foi essa experiência para você e para o movimento em geral, o movimento indígena em geral? Bom, para nós, assim, muito significativo, né? Muito mais do que simbólico, como muita gente ainda hoje insiste em dizer, né? É muito simbólico, né? Uma participação indígena aí. Não, para nós é muito mais do que simbólico, né? É real. E a nossa presença ali conseguiu, assim, ampliar nossas relações, né, com outros setores da sociedade. Conseguiu trazer essa pauta ambiental que historicamente foi secundarizada ou até esquecida nos debates eleitorais, né? Então, a gente colhe até hoje os resultados dessa eleição, porque por mais que não tivemos ali um resultado eleitoral satisfatório, né? Mas o resultado político, o ganho político desse processo foi muito importante, né? Foi muito importante, tanto pela presença indígena, como também por ser uma mulher indígena. E eu acho que a outra coisa também que para nós foi fundamental é que acho que a primeira vez na história
que um partido abre espaço para duas lideranças que vêm de movimentos sociais, né? Porque a gente chegou ali no PSOL, eu nunca fui candidata, né? Nunca tinha sido candidata a nada de cargo político, né? Assim, o Guilherme chegou ali, né? E filiou para poder candidatar à presidência, né? Então, o pessoal acatou ali duas lideranças de movimentos sociais, eu vindo do movimento indígena, nessa luta pela terra, o Guilherme vindo desse movimento por moradia na cidade, né? E aí a gente entrou ali para trazer as nossas pautas, né? Então, que a gente falava muito, não era somente uma campanha eleitoral ali, não era só uma campanha para voto, né? Que acaba a eleição, acaba ali a nossa aliança. Não, a gente firmou ali uma aliança que vem até hoje, né? Que vem até hoje porque são lutas permanentes, né? Porque são luta pela vida, são causas, né? Não é somente para ganhar uma eleição, né? Mas é realmente para a gente provocar mesmo assim uma mudança de consciência, né? Então, hoje nós estamos juntos de novo aqui em São Paulo, né? Tanto eu quanto o Guilherme, pré-candidato a deputado federal, e estamos trabalhando junto aqui, entendendo que é importante ter uma bancada forte, né? E é importante que o pessoal tenha uma bancada firme ali para dar continuidade ou para aumentar essa bancada combativa que a gente já tem hoje, né? Então, a gente segue junto aí nessa campanha mesmo, que é uma campanha, né, de luta pela vida. É luta sem fim, né, Sônia? Essa não tem momento de tranquilidade. Não tem. Uma das duas, tem a outra, a segunda pergunta da Gabi, se alguém... Você quer fazer, Cíntia? Porque senão só falo eu aqui. Posso fazer, deixa eu pegar aqui. Se você estiver aí, eu não peguei, peraí. Essa daqui, né? A pergunta da Gabriela, que é da nossa redação aqui. Isso. Visto que a nossa sociedade ainda carrega hoje uma herança muito forte do imperialismo português, uma herança de preconceito, exploração dos povos indígenas, a gente viu recentemente, por exemplo, o caso do povo Yanomami, que desapareceu seguindo de uma denúncia de estupro seguida de uma denúncia de estupro de uma criança de 12 anos por garimpeiros. Eu queria saber como você enxerga hoje ações que poderiam desconstruir essa mentalidade dos cidadãos que não consideram os indígenas com o devido respeito e espaço. E também como é que você vê a imprensa brasileira aliada a esse processo? Você acha que tem espaço na mídia para essa causa? Bom, é o que eu falei, né? Nós estamos ganhando esse espaço, né? Nós estamos conseguindo acessar agora, né? E com certeza que isso veio também por conta dessa maior facilidade que a gente até estava tendo de pautar os veículos internacionais, né? E aí lá fora dando, aqui é obrigado a dar. Então a gente conseguiu já também estreitar um pouco dessas relações com a imprensa e até de mandar pautas direta, né? Mas, enfim, há ainda um distanciamento muito grande da sociedade, né, para com os povos indígenas. Infelizmente, né, assim, a escola reproduz ainda o indígena de 1500, né, como os indígenas do passado e não trata do indígena presente. Então, essa falta de conhecimento da realidade indígena hoje, por parte da maioria da sociedade, provoca esse distanciamento e ainda essa estranheza, né, nos lugares que a gente está. Porque muita gente ainda se impressiona quando vê a gente no lugar na cidade, né? Assim, num determinado lugar, ou trabalhando, ou mesmo na faculdade, ou numa disputa política, né? Eleitoral. Ah, você é indígena, ah, você nem parece indígena, tal. Porque a ideia de indígena ainda é aquela lá, né? De 1500, ainda do tempo da invasão. Então é importante que a sociedade desconstrua isso também, mas eu acho que essa geração realmente não tem mais jeito. É preciso investir nas crianças e na juventude para já crescer, né, convivendo junto, entendendo esse indígena presente, né? Essa presença indígena no Brasil hoje, que não está só na Amazônia, mas em todos os estados brasileiros, né? Que muita gente ainda pensa isso. Os indígenas estão na Amazônia ou, quando não, só no Amazonas, né? E aí as outras regiões parece que não tem. Então, tem ainda realmente um abismo muito grande, né?
dessa presença indígena no Brasil, que a sociedade realmente, né, precisa conhecer para se aproximar. E aí, claro, eu acho que a escola tem um papel importante nisso e a imprensa também, né, de poder incidir aí numa opinião pública, né, para que as pessoas acabem, né, com esse desconhecimento mesmo. E aí o que acontece com uma criança, né, agora, por exemplo, com as meninas Yanomami, é um retrato do que acontece nos territórios indígenas todos os dias, né? Essa exploração ilegal de garimpeiro, de madeireiro, esse estupro, né? As doenças que essas invasões levam para lá, né? Um exemplo real também foi nesse período forte da pandemia, como esses invasores conseguiram levar a Covid para dentro dos territórios indígenas, né? Então, é preciso ainda muita coisa, né, ser feita para a gente mudar essa realidade. Sônia, só para... eu sou a última que vai perguntar também, fui a primeira e você a última. Falando em pandemia, qual foi o balanço que a PIB fez da pandemia dentro dos territórios indígenas? Porque você já tinha falado da carência de recursos para educação, para saúde. Então, como que isso atingiu os territórios? Porque nós entrevistamos uma outra liderança indígena que disse que eles contaram com eles mesmos, eles se movimentaram para impedir que a Covid entrasse dentro do seu território. Então, como que ficou isso no geral? A PIB fez esse levantamento? Sim, nós criamos um comitê, né? Nós criamos um comitê indígena, um comitê pela vida e memória indígena, né? E esse comitê foi o que contrapôs os dados da CESAI durante, né, todo o primeiro ano de Covid, porque a CESAI omitiu muitos dados, tanto de contaminação quanto de morte. Então, a gente conseguiu mostrar ali uma discrepância muito grande entre os dados apurados pela PIB e os dados que a CESAI estava mostrando. Então, foi exatamente todo esse acompanhamento, esse monitoramento que a gente fez, que acabou incidindo, né, aí nessa pauta para a imprensa, para mostrar que a CESAI realmente estava, né, ali negligenciando esse atendimento. A gente entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, que foi a DPF 709, e o Supremo acatou essa ação da PIB, determinou o governo federal de elaborar um plano de enfrentamento à pandemia, né, para os povos indígenas. E ainda, né, com essa determinação, se criou um grupo de trabalho para cuidar ali da proteção dos povos isolados, né? E aliás, criou um grupo de trabalho para elaborar esse plano e uma sala de situação para cuidar da proteção dos povos isolados, né? Então, a gente ficou aí esses 2 anos trabalhando intensamente com ação judicial e o Supremo se posicionando, determinando ações para o governo, e mesmo assim o governo não conseguiu se organizar para atender. Não conseguiu. A CESAI não conseguiu chegar de forma suficiente, né? Nós contabilizamos 1.150 indígenas mortos com testes ali comprovados, Covid, né? Mas esse número pode ter sido muito maior, porque muitos indígenas morreram sem nem sequer ser testados, né? E a maioria dos testes foram nós, enquanto movimento indígena, que conseguimos articular e levar para ter uma testagem maior, porque a CESAI não conseguia ter testes suficientes, né? Então, a gente contabilizou esses mais de 1.000 indígenas comprovados, né? A CESAI contabilizava um pouco, assim, metade disso. E aí nós também, né, não temos o número, mas a gente estima, né, que praticamente metade, mais uma outra metade desse, né, morreu sem ser testado, e mais outra metade morreu por outras doenças, porque não conseguiu ter atendimento nos hospitais, né, nos lugares nenhum de saúde, porque todo lugar fechou só para Covid, né? Então, muitas pessoas morreram também por conta de outras doenças que não foram atendidas. Então, assim, um balanço trágico, né? Trágico que essa pandemia deixou dentro dos territórios indígenas. Ai, muito bem.
Então, vamos chegando aqui, Sônia, ao final do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, sua boa vontade em nos ceder seu tempo para o Cai na Roda e dizer que o GG está aberto para os povos indígenas, para amplificar a voz, para denunciar, para comemorar as conquistas. O GGN está aqui aberto para toda a comunidade indígena. Tá joia, meninas. Eu agradeço muito também aqui pelo espaço, né? Pelo diálogo com vocês. Para nós é sempre importante, né? A gente falar, né? E eu estou falando que esse ano eu estou em São Paulo para falar mais ainda, né? Porque é isso, acho que essas pessoas que estão longe ou que não convivem, que não conhecem, né? Precisam conhecer mais sobre a realidade indígena, sobre a importância dos povos, né? Dos direitos dos povos, né? Protegidos, dos modos de vida, dos territórios, né? O papel que exerce para esse equilíbrio do clima, né? Para esse equilíbrio ambiental, para garantir mesmo aí o futuro da humanidade. Então, é importante entender e conhecer a gente, não pelo coitadismo, né? Não como vítimas, mas como a grande potência que a gente é para poder cuidar de um meio ambiente, cuidar aí da vida de todo mundo, né? Eu acho que é assim que as pessoas precisam olhar para a gente. É assim mesmo. E aí, obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, Sônia. Obrigada, Parabéns Sônia, aí é um prazer. pela tua voz, por propagar toda essa luta, né? Que não é pequena, é diária. A gente agradece muito a sua participação aqui com a gente. Obrigada. Obrigada. Tá joia. Obrigada, gente. Abraços. Abraço.